mais uma vez aqui em mais um programa, esse aqui para arrepiar, mais um Pode Descarregar. Eu e meu amigo Júlio Charada, né, meu parceiro? É isso aí, pessoal. Trazendo sempre celebridades. E é isso. E hoje aqui com a gente, duas figuras emblemáticas ligadas ao transporte, mas especialmente naquilo que a gente ama de paixão, né, Júlio? Que é o automobilismo. Só que não é qualquer automobilismo, né? Automobilismo em grande escala, em alto escalão, na verdade. Estamos aqui hoje com Mister Lua, Mister Carlos Lua. O Lua, eu falei agora há pouquinho, ele foi manager do Nelson Piquet nos tempos áureos de Fórmula 1. Ele disse que na época não existia, né, a figura manager, mas seria mais ou menos isso, né, Lua? E está aqui Exatamente. para trazer toda a trajetória dele, essa experiência, aliás, é um livro, são vários livros aí contando as experiências que ele teve ao longo desses anos aí. E do nosso lado também, Walter Savalha, também um cara que veio aí do mercado financeiro, muito interessante, inclusive, a gente estava falando agora há pouco, e de repente ele mergulhou, de repente não, né? Mergulhou no automobilismo e é um cara que hoje tem uma grande relevância nesse meio, empresário da Bia Figueiredos, da Bia Martins e da outra Bia A Savalha, Bia Savalha que a tá chegando. filha dele que está chegando agora. Vamos escutar muita história aqui, história boa mesmo, com muito conteúdo. Lua, começando por você, meu irmão. Muito obrigado, rapazes. Muito obrigado aí pela oportunidade e honra de conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Começando, Bom, começando com Mister Lua, vamos né? lá. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Ricardo, Júlio está aqui. Bom, prazer estar junto com o Valtinho também, que além de tudo é um grande amigo. Não que vocês não sejam, mas obrigado pelo Pode Descarregar. Gostei muito do nome Gostou, Lua? do Você é um Pode cara bem. Descarregar. Sabe que a Muito tua bacana. aprovação para mim faz toda a diferença, em Então, marca, em nome, né? vamos lá. É um prazer estar aqui, estamos abertos. Vamos falar de transporte, vamos falar de automobilismo, as duas coisas que a gente gosta e está bastante enfiado nisso daí há algum tempo já. Perfeito, Lua. Por algum motivo, o transporte ele iria acontecer na tua vida, né? Então, indo lá atrás, na época da Fórmula 1, com Nelson Piquet, que anos depois veio aí para o mercado de transporte, na tecnologia. Aliás, foi o precursor ali, né? Na realidade, nesse segmento de É, tecnologia, na né? verdade, nessa história de rastreamento via satélite, foi a primeira empresa que no Brasil tinha a sua própria estação terrestre, né? Porque a gente usava, na época, o satélite da Embratel, né? Que só tinha um satélite brasileiro, né? E era tudo da Embratel, e o Nelson trouxe uma estação de rastreamento terrestre, e a gente começou isso daí. Não foi a primeira empresa, acho que foi a segunda, mas começou em 1992, 93, que a gente começou a entrar nesse mercado do transporte, que no Brasil é uma coisa que tem 100 anos, né, que o transporte rodoviário no Brasil é importante. A gente lembra até que há 100 anos atrás era presidente do Brasil o Washington Luiz. O Washington Luiz tinha uma frase que ele dizia que governar é abrir estradas. Então o programa principal dele era abrir estradas e conseguir com isso levar gente e produto para todo o Brasil, que o Brasil era um Brasil só litorâneo, né? Aos pouquinhos o Brasil foi com aí depois chegada do Juscelino, interiorização, Brasília, o Brasil deixou de ser um país só litorâneo e depender cada vez mais das estradas, já que as ferrovias eram poucas ainda e foram deixadas de lado para entrar as rodovias, né? Tanto que se trouxe aquilo que chamavam de rodoviarismo, que o Perfeito. Brasil dependente das vias de comunicação, né, terrestres, de estradas, autoestradas, o que quer que seja. Então, o Brasil tem essa tendência. E o Nelson viu isso ainda na Fórmula 1, ele estava na Fórmula 1 e tudo, ele viu isso daí e entrou em contato com uma empresa americana que estava nessa área e começou a ver se fazia
a importação, mas não adiantava importar nada na época, porque não tinha a estação terrestre, porque era tudo via satélite, não tinha essa comunicação por GMS nem nada, né? Então, o Nelson teve que trazer a estação inteira. Foi uma Ou seja, ele guerra. abriu realmente, ele veio Porque- desmatando, porque literalmente. Foi não tinha- revolucionário, então. Exato, porque- imagina. Na época, como era tudo Embratel, só tinha a Embratel não queria dar licença para o Nelson operar isso. A Embratel chegou a propor que Nelson traria os equipamentos, tudo venderia, e a Embratel ficaria com a transmissão de dados, né? Continuaria com a transmissão de dados. Não abriria essa fatia no satélite para ele poder fazer a comunicação, porque a comunicação era privilégio da Embratel de uma maneira geral, Sem dúvida. né? O que Aí- encarecia muito o produto, né, Lulu? Você estava Encarecia comentando muito. ainda há pouco, para a galera do trecho aí, que hoje É. é muito simples, né? Hoje tudo é por comodato, você paga ali uma mensalidade e tal. Quem é mais antigo aí sabe o quão caro era realmente se ter autotrack. Aliás, era um desejo, né, de muitos caminhoneiros, muitas empresas, mas era caro realmente o produto, Era né? difícil de fazer entender o conceito, de ter, vamos dizer, esse olho espiando, cuidando da boiada, né? O famoso olho do dono que engorda a boiada, de ter esse olho do dono que tomava conta da frota. Sim. Era difícil entender, quer dizer, não difícil entender o conceito, era difícil entender que existia tecnologia para Para isso. atender essa atender essa isso necessidade. A demanda. essa Exato. demanda. Era Tanto- tudo muito novo, né, cara? e esse pessoal nos Estados Unidos, esse pessoal chamava Omnisat, Omnisat. Omnitrax era o nome da empresa, que era uma das marcas da Qualcomm. Qualcomm é uma empresa muito grande de San Diego, que hoje em dia é famosa por fazer todos os Sim. processadores de todos os, né, dos iPhones e dos Androids, esse Snapdragon, que é a marca dos processadores, né? Aham. Eles fazem isso É daí desenvolvida e fabricada pela Qualcomm. pela Qualcomm. E a Qualcomm, muito bacana, porque vem de um grupo de engenheiros e de um pessoal, até um deles é descendente italiano, gosta de música clássica. Então a gente chegou em San Diego, onde era a sede da Qualcomm, é a sede até hoje. A gente chegou lá para ver todas essas coisas, essas novidades e tentar trazer para o Brasil. Como eu já falei, eu estava até comentando um pouquinho antes aqui, a gente chegava nas transportadoras, tinha muita transportadora que estava começando a ter computador, porque não tinha ainda, o computador não estava. Imagina, não era um aliado, Não né? era- Era um acessório apenas. Então, tudo para a gente conseguir, e o preço também. Tanto que a gente conseguiu vender. Eu, por acaso, consegui vender o primeiro aparelho, na verdade foram 2 aparelhos de autotrack, quer dizer, 2 antenas, 2 teclados, a fiação, o que for, né? Aham. E custava cada um, naquela época, $12.000. 12 mil dólares. Quer dizer, Quanto custava um caminhão naquela época, só para a gente ter ideia? eu acho que essa proporção, Júlio, continua mais ou menos a mesma. A gente pode achar que $12.000 continua sendo caro. Porque, na verdade, os 12 mil dólares da ocasião, né? Sim, Seria mas é só para ter hoje. ideia. Se tipo, pegar um hoje para baixou um, né? bastante, né? Sim, sem dúvida. Mas Ah, era não, sempre- infinitamente. Mas era sempre um número muito grande, até proibitivo para uma porção de gente. Tanto que a gente conseguiu vender os 2 primeiros, não foi nem, eu falei tanto de rodovia, não tivemos nenhum presidente que falou que governar é abrir rios, né? Deixou Porque de ser governado faz muito tempo. é verdade. E aí era o pessoal que tinha barcaças de transporte de grãos, soja principalmente, no Tietê-Paraná, né? Na hidrovia Tietê-Paraná. Eles embarcavam no interior e traziam, né? Tudo Perfeito. aqui para até São Paulo, né? Então, São Paulo depois tinha que transportar, eu também tinha que transportar até Santos, aí já era via rodoviária, Rodoviário. porque só que para descer serra, só cachoeira, né? Exato. E não tinha ainda Não inventaram a barcaça para descer ali, senão seria muito bom. Mas então eles compraram isso, pois eles viram por um outro lado. Eles viram não só pelo lado de controle, porque nós estamos falando de uma coisa um pouco mais simples, né? Porque é uma via
praticamente única, né, através do rio, uma barcaça que anda muito mais devagar. Uma velocidade de cruzeiro, não ia pegar nenhuma. Mas o grande problema era que ele tinha os compradores na Europa e ele queria usar isso como uma ferramenta de marketing. Ele chegava para o pessoal e dizia assim, olha, a sua soja está sendo embarcada. Ele precisava levar informação, e a maneira que ele encontrou foi. Ele não precisava levar, ele achou que isso era uma maneira de melhorar a história dele, né? Sim. Era o chantilly Era o brand. Exatamente, exato. Era um diferencial, né, para a época. Então, ele começou por isso. E foi uma coisa muito bacana, porque a pessoa que trabalhava, que era uma espécie de uma gerente geral disso daí, foi quem comprou imediatamente a ideia e imediatamente fez a história da gente conseguir vender para eles. Foi a atual, que era a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é do Mato Grosso do Sul, e que tinha isso na cabeça de, sabe, produção, logística, escoamento de produtos. Quer dizer, ela também já pensava nisso tudo há muito tempo atrás, né? Tanto que se vê a atuação dela no último governo e até hoje como senadora, hoje em dia. Então foi uma coisa muito bacana. Mas o maior problema que a gente teve, antes de tudo, eram os mapas. Hoje em dia a gente abre um computador, entra lá no Google Maps, né, e vê o mundo inteiro. Procura lugar, procura praça, vê câmera ao vivo. Antigamente não tinha os mapas. E, partindo do princípio que em São Paulo surgem 10 novas ruas por dia, né? São inauguradas 10 novas ruas por dia. Isso daí, o ter um mapa era uma coisa, porque todo o sistema depois tem que ser, o posicionamento tem que ser jogado no mapa. Sim. Né, para você poder tomar essas decisões, né, logísticas. Como você ia jogar se você não tinha um mapa? Você não conseguia enxergar isso de uma forma digital, né? Aí tinha um pessoal analógica, na verdade, não é nem digital. Tinha um pessoal desenvolvendo aqui em São Paulo, que a Autotrac surgiu lá em Brasília, e em Brasília foi feita a sede, foi implantada a grande antena que tinha, as maiores antenas que tinham depois da Embratel, a maior antena que tinha, que o Nelson, sendo carioca, mas morou muito tempo radicado em Brasília e tudo, ele conseguiu uma coisa com a Universidade da UNB, Universidade Nacional de Brasília, e eles lá tinham um terreno, um pedaço dedicado a empresas, desenvolvimento, dentro daquele espírito universitário, colaboração. Que legal. Então foi uma aventura mesmo, a gente desbravou o mercado, literalmente. A gente teve uma ajuda muito grande do BCN, do Banco de Crédito Nacional, que um dos diretores era um amigo nosso, por acaso também uma pessoa de automobilismo, né? O Antônio Carlos Canto Porto Filho, Totó Porto, que foi... Totó Porto. Totó Porto ganhou 500 quilômetros de Interlagos, sim, na época de Fórmula V, e o Totó correu de Porsche. Porsche, exatamente. O Totó era diretor do BCN, né? Que era da família Conde, e o Totó viu porque conhecia o Nelson, a mim e tudo, a gente conseguiu que eles ajudassem no início, foi muito importante. Então, é um monte de gente pensando no transportador, e até hoje esse mercado está cada vez mais bem atendido, né? Mais bem cheio de novidades. Você vê as coisas que faz a Ravex, as coisas que fazem as outras empresas, muita coisa importada, muita coisa desenvolvida no Brasil, que deixou de ser apenas um problema de rastreamento e comunicação. Passou a ser essa história logística, aí entra inteligência artificial, aí entra comunicação, aí entra uma porção de coisas que entram todos os softwares, né, de desenvolvimento, de manejamento dessas coisas. Então, cresceu. É um mercado maravilhoso, é um mercado bacana, interessante, sempre novo, né, sempre inovando, né? E você foi um dos primeiros, isso daí deve ser bacana, né? Bacana, você saber que você começou
E como você falou, o automobilismo unindo, né? A gente tá todo mundo aqui por causa do automobilismo. Eu ia comentar exatamente isso. O automobilismo abrindo, né, oportunidades, né, unindo as pessoas, né, fazendo a diferença, né? E é bacana, né, Júlio, para quem nos assiste, nos acompanha aí, ouvir, né, essa história, né? Porque hoje a galera tá vindo agora. Exato. Essa galera mais nova aí, né? Nós estamos falando aí, quando chegou a Autotrack há 27 anos, mais ou menos, 25 anos, talvez, 1990, 2025. 30 anos, 35 anos, na verdade. São 35 anos. 92, 91, 92. 33 anos, 32 anos. E muitas, né, das pessoas, os profissionais que estão hoje aí, têm essa idade, ou seja, estava nascendo quando tudo isso estava acontecendo, né, Júlio? Isso é muito bacana de ouvir, né, cara? Tem que dar um valor enorme para o Nelson Piquet nisso, porque o Nelson ele teve uma vida, uma carreira espetacular na Fórmula 1. Ele sempre foi um sujeito que primou por buscar novidades, né? Algumas surpreendentes, algumas totalmente inovativas, né? Inovadoras, tipo fazer o reabastecimento que no início não tinha, essa história de parar para reabastecer. Ele pensou essa história. A manta no pneu, acho que foi o Nelson também, não foi? A questão do aquecer o pneu, não foi? Foi uma ideia que ele levou, né? Uma ideia que ele trouxe da Fórmula 3, né? Da Fórmula 3 inglesa, que por um problema dele sentir muito frio, porque Brasília é um tempo gostoso e tudo, Inglaterra faz um frio danado, úmido. Então ele, um dia, para sentar no carro, naquela época os carros eram todos de alumínio, né? Era um monobloco de alumínio, e ficava o carro muito, muito frio. Então, para ele sentar no carro, era um frio danado. Então ele falou, puxa vida, eu vou fazer uma coisa para esquentar o carro. E fez uma cobertura, botou um fogareirinho, né? Um soprador de calor para esquentar e esquentava o carro. Cobria o carro como se fosse uma tenda, esquentava o carro inteiro. É familiar isso para você, Júlio? É mais ou menos o que você faz, não? Parece que você já vê alguém fazendo isso aqui, cara. Os professores pardais aqui, ó, da geração atual, cara. Pô. É isso daí. Quando você esquentava o carro, esquentava os pneus também. Ele largava na corrida, primeira volta, tinha 2, 3 segundos. Falava, peraí, isso, o que é isso? Pneu. Lógico, vamos botar os pneus para esquentar. Independente do fato de como melhora o tempo, não é tão frio, não precisa esquentar o carro inteiro, precisa esquentar só os pneus. E disso daí vai desenvolvendo, né? E o Nelson viu essa história Ele sempre gostou dessa história de transporte, ele até achava que era bacana desenvolver o transporte, ele até tem um amigo que ele queria fazer uma sociedade lá de Brasília, ele compraria o caminhão, antes de ele ir para a Fórmula 1 e tudo, comprar o caminhão e o sujeito fazer algum tipo de entrega e percurso, né? Então, ele soube ver isso daí, né? E legal. Bacana, ele olhou para o mercado de transporte, trazendo solução, né? Então, assim, o Nelson é um cara realmente fora da casinha e que hoje, tudo que a gente vive hoje foi plantado lá atrás, né? Isso é história demais, cara. Pô, show de bola, Lua. Daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouquinho mais agora de Fórmula 1, porque, cara, eu como piloto, eu gosto de ouvir as histórias, embora eu já ouvi algumas delas, mas eu vou fazer umas perguntinhas aqui que ele vai ter que responder, né? Episódios com ele aqui. Facilmente. É uma enciclopédia, o homem, eu falo. Valtinho, meu irmão, muito obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Cara, conta um pouquinho, a gente estava conversando ainda há pouco, você veio do mercado financeiro. Continua nele. Continua no mercado financeiro, bem dinâmico, bem frenético, o ritmo ali, nada diferente do que as pistas, né? Do que você vive nas pistas, né? Acho que acaba meio que se conversando ali, né? Te dando um pouco de embasamento. Mas me conta um pouquinho da tua trajetória até chegar no automobilismo, enfim, toda a tua trajetória até o momento. Cara, assim, a adrenalina é a mesma, né? Meu primeiro boa noite pra todo mundo, obrigado aí pelo convite. Tá com o Lua, assim, o Lua é meu mestre Yoda. Né? Sensacional. Ele é o meu mestre Jedi. Então, o que vocês estão ouvindo, eu adoro isso. Eu levo ele pra casa e ele tá contando essa história pra minhas filhas agora. Elas amam o tio Lua, né? Fantástico. Então, cara, eu aproveito mesmo. Isso daí que
são oportunidades raras, né? De você ter Sem dúvida. você ter gente do bem, inteligente, competente, né? E brilhante e humilde, né? Exato. Como Além ele de é. tudo, exatamente. Então, Real, verdadeiro né? influencer, né? Esse é um cara. influencer de verdade, não é coach de Instagram, né? Exatamente. Não é o mentor que. Né? Né, aquelas bobagens. É. Acabaram com um coach e mentoria, né? Acabaram com as Exato, palavras, né? exato. Eu que sou mentor de startup, sou coach de executivo, eu fico até vergonha de falar hoje. Pois é. Mas bom, assim, eu sou engenheiro, formado na Poli, né? Engenheiro metalurgista de materiais, mas pouco exerci. Sempre comecei minha carreira logo. Pode falar o nome dos bancos aqui? Por favor, Pode, mano. Por favor. Comecei minha Aqui carreira- pode descarregar, Pode meu irmão. descarregar Pode tudo. descarregar aqui com vontade. Pode Eu- falar mal do governo, aqui é Não. pra falar, velho. Aí vai ficar virar argumentação. Cara, assim, eu comecei minha carreira no Banco Itaú como um trainee, mas sou um engenheiro, um apaixonado por automobilismo. Tentei ser piloto de kart, meu pai quebrou bem na época, não tinha condição. Meu pai já vem do passado. Meu avô, ele entregava o caminhão de Águas da Prata, patrocinava as carreteiras lá do Cristófaro, no caminho do Você já Cristófaro. tinha na família já? Meu pai era um apaixonado, por isso nunca conseguiu fazer o que queria. Aham. Por questões familiares, meu avô faleceu muito cedo, ele teve que sustentar a família toda. E a gente assistia a Fórmula 1 de manhã, assistia o Sim, o Nelson, depois anos tava depois. junto, era o piloto que eu assistia, né? Sim. Depois veio o Senna e meu pai, a gente sempre gostou muito e eu queria ser piloto de kart. Eu não teve mais condições, nós fomos lá, tentamos, mas logo depois ele quebrou e paramos por ali mesmo, um ano e meio depois. Tá. Comecei sempre apaixonado, era aquele maluco que gravava a corrida em videocassete. Né? Aham. Pra quem não conhece, videocassete era um negócio que tinha, É, você botava fita e tal. Rapaziadinha, É, hoje a gente não aí, sabe, cara, não né? sabe o que Não que é isso, sabe, né? O não que é sabe, gravado no não, videocassete. Tem esquece. DVD? Não, então. Exatamente, DVD, Tinha que cara. botar na Globo pra assistir a Fórmula 1 e tal. E eu gravava tudo, assistia, sempre tinha uma oportunidade naquela época que começaram aqueles rentals, né? Aqueles kart indoors em São Aham. Paulo, sempre andava. Foi nos anos 2000 ali? Nos anos no 90 final dos anos ainda, 90 final dos ali, anos né? 90. O Emerson, acho que O foi Emerson o cara foi um dos primeiros, que... né? Exato. Que teve. O Emerson Fittipaldi, É. foi aqui no Jaguaré, inclusive, aqui perto, Aqui se não me engano, teve foi o a primeira karting Jaguaré, pista, não foi? A do Emerson ficava quase na ponte do Morumbi. Ali, sabe? Ali na Berrini, a ponte do Isso Morumbi. aí, Ali. exatamente. Onde hoje é o prédio da. Acho que é o prédio da Nestlé, né? Acho que é o prédio É, deles exato. ali. Pertinho da Globo, onde É é uma hoje lá. novidade, né, cara? É, Que e aí eu tava loucura. sempre andando, fazia brincadeiras com a minha família. Minha mãe corria de kart comigo, imagina. Dona Vera que corria de Olha kart que legal. comigo. Os meus primos, era muito legal. Eu me formei na Poli, fui morar um tempo, morei um ano nos Estados Unidos, voltei, comecei a trabalhar no Itaú. Você sempre ali muito ao longo dos próximo. seus 20 e poucos anos. Eu tinha 24 anos Tá, quando eu tá. comecei a trabalhar no Formando a Itaú. vida ali É. em construção de vida mesmo. Sempre gostei muito de dar. Hoje o que é essa coisa chique de falar com dados era a minha vida. Em 99 a Sim, gente sim. trabalhava com. Era mais difícil, né? Assim, a tecnologia não era tão evoluída. você trabalhava- velocidade, né? Cara, era Verdade. complexo você rodar um SQL, um Destaque, Access na né? máquina. Tinha Cara, servidor. pode crer, cara, pode crer. Hoje eu continuo trabalhando com isso, mas com Gen AI, né? Com Generative AI é outra Sim. pegada muito mais fácil. Sim. Mas eu trabalhava com isso. Sobrevivente, hein, Oh. Valtinho? Porque, cara, eu tava falando esses dias, né? A nossa geração, o Lu ainda vem um pouco mais atrás ali, né? Viu tudo acontecer. Viu tudo acontecer, aliás, ele viu tudo isso acontecer literalmente. A gente passou por todo esse processo, Sim. né? O processo mecânico, do analógico pro digital, cara, loucura, né, cara? Total. Loucura. Era da época que a gente pegava retorno de base de telemarketing no CD, não era DVD, colocava no Sim. computador, demorava horas para importar e depois ficava no Access fazendo os cruzamentos, tinha que fazer. Então, acho que foi legal porque foi um desafio de vida, né, para você poder se adaptar Sem dúvida. constantemente, né? O que eu acho que é um problema para a geração atual, mas isso é uma outra Exato, capítulo pra é. gente falar. E em 2004 eu fui trabalhar no Banco Santander, que talvez tenha sido um dos melhores momentos assim de trabalho. Foram 8 anos que eu trabalhei na área de cartões, um movimento. E ali voltou a história do automobilismo de uma maneira ainda mais forte, porque eu tenho um grande amigo hoje, né, o Rogério, que você conhece bem. Foi ex-presidente do Autocompara, aquela ferramenta Sim. de seguros, né, do Santander. Apaixonado pelo automobilismo, a gente falou, pô, vamos fazer um campeonato de kart aqui com a nossa turma, com a nossa equipe. Eu tinha uma equipe de Business Intelligence que eu trabalhava. Falei, pô, vamos, e a gente começou a andar, aí a gente se empolgou, já comprou um capacete, um macacão, aí no final do ano eu falei, pô, vamos comprar um kart. Já empolgou. Já tava
né? Eu já tinha meu salário ok, Sim. ele também. Falei, vamos comprar um kart. Não seria irresponsabilidade Sim, de se jogar, né? Compramos um Pro 500 para correr nas 500 Boa. milhas lá da Granja Viana, disputamos o campeonato. Você vê que o começamos- cara é de alto nível Cara, mesmo. Olha entendeu? pra onde ele foi, ó. Ah, Entendeu? Não você fala, entendeu, jogo? Começa de cima. Bom, é Vamos legal. lá andar nas 500 milhas, foi legal pra caramba, né? Imagina. Só que assim, eu tenho um problema. É como diz o meu amigo Alessandro Saad, que tem uma empresa chamada Empreendedores Compulsivos. Eu sou um empreendedor compulsivo. Sensacional. Então, Empreendedor compulsivo. compulsivo. Falei ainda há pouco, agora à tarde, numa reunião sobre isso, cara. Eu escrevi Eu um tô capítulo. pensador, é. A gente escrevi um- classifica, exatamente. Eu A escrevi um gente... capítulo de um livro esse ano. O livro chama Tem as Cicatrizes, que foi o Alessandro Saad que fez, sobre a minha experiência no empreendedorismo no automobilismo. Que bacana, Valdir. Todas as dificuldades, o que isso. nós passamos, porque ele passou comigo quase que 100% das coisas. Sim. Se não 100%, ou mais, se é possível. E aí, lá no Santander, comecei a andar de kart, eu falei, putz, isso aqui é um negócio. Em 2 anos... Você enxergou como um negócio de bate-pronto. Da hora. Tanto que a minha atuação no automobilismo, eu abri uma empresa de marketing esportivo na época, foi quando eu conheci o Lu em 2007. Tá. Eu abri a empresa em 2006, 2007 mesmo. Abri a empresa em 2007, junto com a Luísio Coelho. Tá. O Luísio Coelho foi um campeão da Fórmula Renault, correu na Fórmula 3, ele era parceiro do Jenson Button. Né? Era um Legal. cara que andava e ele acelerava. andava na frente. Eu muito, lembro do É, nome. andava Essa muito. pessoa. E virou um grande amigo, a gente correu umas 500 milhas juntos, né? Deus colocou ele na minha vida ali pra gente andar as 500 Que milhas juntos. E legal. em 6 meses a gente já tinha uma empresa de marketing esportivo, já tínhamos comprado metade de uma equipe de picape racing, lembra aquelas picapes? Sim, sim, A gente sim. tinha sim. 2 Era Rangers. ZTM anos depois, não, foi isso? Era a picape racing, que era aquela que era. Primeiro foi movida a gás e depois a álcool da Petrobras. A DTM era as A Corriers. Corrieira, que exatamente. corriam, que corriam em outro campeonato. Essas eram começou no Rio Grande do Sul, essa Ah, categoria. lembro, pô, de da de picape. mid-size mesmo, uma Isso. caminhonete um pouco maior. sim, Era, sim. a gente andava de Ranger, tinha S10, tinha até Isso. a Grale Marroá, andava, Sim, sim. tinha Dakota. Um campeonato lindo, tá? Um campeonato lindo. E a gente comprou a equipe, virou sócio da equipe, na verdade, em 2007, porque a gente sabia que em 2008 ia virar Stock Car. Uhum. E aí a gente teria a vaga e nós estaríamos a Stock Car. Ah, andou com a Stock Car, né? A Andou. picape Andou. racing. Verdade, pode crer. Então, verdade. durante 2 anos, nós tivemos 3 carros na terceira categoria da Stock Car. Foi onde eu conheci o Lua, uma corrida no Mega Space em Santa Luzia, Santa em, Luzia. em Minas Gerais. Quando eu Aquele conheci. autódromo. Eu estava na primeira ou segunda corrida. Era a primeira e segunda corrida. Teve corrida de Fórmula 3 e de Pickup Racing naquele Pickup final de Racing. semana. A gente montou uma equipe com 3 carros. Eu tinha o patrocínio do Speed Channel, lembra? Que virou Sim, Fox. sim, sim. Foi por conta disso que a gente se conectou, porque eu virei comentarista do Speed Channel, blogueiro do Speed Channel, Que trabalhando show, em banco, cara. e ele virou Tá vendo se os caras brincam. meu disso? oráculo, né? O oráculo do conhecimento. Né? É, Total. Eu tava brincando com o Beto Monteiro dessa época, né? Que a gente foi pra Daytona com ele. Assim, em 2008 eu fui com o Beto Monteiro pra Daytona e eu virei Marshall. Eu fui um dos Marshals Das 24 horas de das 24 horas de Daytona. Aquela, sabe, aquela sim, de sim, janeiro. sim. Que foi algo proporcionado exatamente pelo Sérgio Lago, na época do Speed Channel. O Gustavo Leme, da Fox, lembra aqui, que era o cara que tocava isso. Hoje ele não tá mais E lá. você atuando de Marshall. E eu de Marshall. Mas caiu de Lógico, paraquedas. A NASCAR claro. me convidou pra ir pra lá. E Sensacional. como eu era blogueiro, eles pagaram passagem, pagaram hotel, me colocaram Porra. pra experiência. Foi maravilhoso. Eu trabalhava no Experiência. Santander. Trabalhava no Santander. Tava vivendo o meu sonho do automobilismo. E o Santander, ele chegou no Brasil nessa época? Chegou em no Brasil, 93, mais ou menos. 93, porque É. ele veio comprando os outros Comprou, bancos. a tal. grande aquisição foi o Banespa, Ah, mas- né? Exato. Foi a grande aquisição. Depois veio, acho que no Real, né? Depois Comprou veio o Real, eu tava tal. lá ainda Eu lembro também. que o Santander ele patrocinou a Fórmula 1 durante muitos anos, Sim, né? sim. Aqui no Brasil mesmo, cara, eu fui em 9 anos consecutivos assistir Fórmula 1 pelo Santander. E patrocinava, não só, porque patrocinou a Ferrari, Sim, né? exato. Trouxe o Alonso para a Ferrari. Além disso, o Pedro Della Rosa, que foi aquele piloto de Fórmula 1, era um conselheiro do Dom Emílio Botín, que era o dono do banco, É, o olha presidente aí. do banco, o chairman do banco, né? Ou seja, o automobilismo sempre ali no meio. Sempre cara. vem- Loucura isso, né? E eu, na É época... quando todo mundo diz assim, patrocina, por que é bom patrocinar automobilismo? Porque você encontra um monte de gente, Exato. traz negócios. É tão óbvio Né? quanto. Traz negócio, É ativação óbvio, não é? total. É isso tão aí. óbvio quanto isso. Não é o seu nome pintado. É difícil Exato. de ver. E eu, assim, a galera me olhava no Auto Santander com aquela cara, falou, mas é um maluco, tá falando de automobilismo e tal. E quando eu tive a oportunidade eu mudei de área de marketing analítico, fui trabalhar numa área mais comercial. E eu falei, vou fazer uma campanha com a Ferrari, porque a gente estava lançando o cartão Ferrari no Santander.
tinha um cartão Ferrari. Aham. Lindo. E aí você tinha esse cartão. Tinha. E aí eu falei, vou fazer uma campanha. A Ferrari não deixava usar a marca Ferrari, nem os carros Fórmula 1 Ferrari em nenhum lançamento. Tá. Então, cuidado enorme com a marca. Né? Na época, o Santander patrocinava a Fórmula 1 e aquele evento, como é que chamava aquele evento do Felipe Massa? Que tinha o troféu Linha, que era da Fiat, tinha a Fórmula Future, que era a categoria que ele tinha. Sim. E a gente patrocinava o evento. E aí nós fomos lançar o cartão Ferrari e não deixaram usar nada. E, né, como um bom brasileiro, a gente conseguiu dar uma volta Jeitinho. nisso. E eu fui patrocinar, eu fui fazer um evento dentro da GT3, lembra do Itaipava GT3? Sim. A equipe CRT da Ferrari, que era a Camila Maluf que tocava, com o Derani, né? Com o Walter Derani, que é o pai do Pipo Derani, Aham. né, já falecido. E a gente fez um evento lá. Pipo E esse Derani, evento? que é o sujeito que ganhou uma opção de vez a IMSA, né? Isso, Que hoje em dia Não, lendário. guiava Sim. pela Cadillac, hoje em dia ele é contratado pela Hyundai para fazer o protótipo de Hypercar. Endurance, o É. Hypercar da Hyundai, né? É, Estreia o ano que vem. anda demais, né? Foi campeão com o Felipe Nasser, né? Foi. Na IMSA. E aí foi muito legal porque eu falei, ó, é um evento do Santander. Eu não vou me colocar nada como amante do automobilismo. E nós vamos fazer todas as medições de ROI necessárias. Uma das maiores campanhas da história de cartão de crédito lá, de parcelamento de fatura. Porque qual que era a ideia? Eu estava lançando parcelamento de fatura na boca do caixa. Ok. Então, a gente falou, vamos premiar todos os caixas com miniaturas da Fórmula 1. Boa. E os gerentes regionais superintendentes, os melhores a gente leva para um camarote em Interlagos. Proporciona toda uma Proporciona uma experiência. experiência. Ó, tudo, tá vendo que a gente está fazendo um negócio de endomarketing, mas a Sim. gente vai fazer com o cliente. Exato. E vamos ainda sortear 10 voltas rápidas. Não vamos sortear as 10, nós vamos dar para os principais eleitos, tá? E vamos fazer um negócio diferente. Cara, foi um sucesso. Porque o automobilismo mexe Ele muito movimenta mais muito, do que cara. negócio. O negócio, quando acontece em meio ao automobilismo, ele é mais leve. Porque Exato. mexe com uma paixão maluca. Paixão. É um ambiente descontraído, né? Exato. Ele tá no momento ali relaxado, né? No Total. sentido de receber Exato. realmente aquilo que. Eu fui empresário do Valdeno Brito por muito tempo, né? O Valdeno é um grande amigo, né? Baita piloto. Primeira Sim. vitória, não sei se vocês sabem, mas a primeira vitória da Porsche GT3 no mundo foi em Santa Cruz do Sul do Valdeno. Do Valdeno. A primeira vitória Não da sabia. Porsche em um Bom evento velejador, individual. belo velejador Sim. também. pentacampeão Paraibano, brasileiro, né? sul-americano. Né? O De Valdeno vela. é um gênio esportista. Em breve, espero estar próximo dele de novo. É, O já andou Valdeno na truck, inclusive. andou na né? Ele truck, fez umas chegou a ganhar etapas de corrida. truck, aham. anda muito, anda muito. Paraibano é fera. Ele é fera, ele é fera. E a gente, e eu lembro que na época, quando eu trabalhava ali com eu consegui mostrar pro Santander, eu falei, olha, eu já tinha deixado de ser empresário dele nessa época, porque ele tinha fechado com outro. Eu consegui mostrar pro Santander que fazia sentido estar no Stock Car, naquela época. E aí teve um cartão ESSO que a gente lançou, que foi o precursor do cartão Shell, e patrocinou a categoria. Assim, não fui eu diretamente que fiz nada, nem conduzi mas nada, o mas movimento assim, levou o a... movimento levou a isso. Tá. Né? O movimento leva o automobilismo gera esse tipo de coisa. Né? Então, o que acontece dentro do automobilismo é muito forte. Eu falo, hoje eu estou na Accenture, né? Aham. Trabalho na maior consultoria de tecnologia do mundo, né? Uma das maiores consultorias de estratégia. A maior agência de marketing digital do mundo é a Accenture. Somos 800 mil funcionários no mundo. Pequenininho o Loucura. negócio, 22 mil no Brasil. Hoje a gente É toma... uma coisa familiar. É familiar. empresinha. Continuo em financial service, continuo no serviço financeiro, Sim. continuo atendendo o banco, por isso que eu falo que eu tô lá, gosto, amo o que faço e faço negócio no automobilismo ainda para Accenture. Que legal, Valtinho. Que legal, meu Então, irmão. eu acho que essas coisas fazem com que a gente... E ainda consegue tempo pra correr, E né? Que o consigo Valtinho tempo pra também é correr. piloto, galera. Não tem jeito. O cara que anda nesse meio, hein, Júlio? E tempo pra. Tem como, né, velho? A gente, cara, eu não sei. Júlio, você nunca sabe? pensou em pegar um caminhão e sair lá na frente puxando aquela fila lá que você... Pensar, Aliás, pensei, só em falta todo tempo. evento, né, cara? Falta tempo. Não, o caminhão, pegar 113 mesmo, porra. O Júlio é... Bom, você acompanha a Copa Sim, Truck sim, agora, sim, depois sim. da vinda da Bia, que a gente vai chegar ali. É quem faz todo aquele desfile ali Sei, dos sei, caminhões e tudo mais. A gente faz a Eu volta sei. já com ele. Eu E sei. você nunca teve vontade de frear um pouquinho mais lá dentro, não? Não, eu dou uma aceleradinha. Mas eu tô Mas além de tudo, ainda pilota, Valtinho. piloto, Que tô show, aprendendo, cara. melhorando. Tenho 2 coaches, né, que trabalham comigo. A Renata, desde que eu comecei a ser empresário da Renata Camargo, tá na TN, Sim. faz um ano, assim, o meu nível de pilotagem mudou
de patamar. bacana. E agora, recentemente, o Eric Schotten, que é piloto da Stocklight, também tem acompanhado mais a gente ainda. Então, tô aprendendo mesmo. Legal. E segundo Tá colocado, Tá cara. aprendendo, ele Eu tá vi ali a sendo- tua última corrida, largou na pole ali, veio subi a brigando primeira ali, posição, muito bom, larguei em cara. segundo. que nem diz o povo, ganhou em segundo. Pá. Ganhei em segundo. Ganhou em segundo. Tô melhorando. Vai andar na Copa Não, quando Troféu, ganha em segundo, beleza. E quando ganha em Aí, primeiro? não vou arrumar fusão com a Bia, sabe? Vai que começa a dar totó ali. Parece, né? A Bia é um gênio pra mim. A Bia é um dos espasmos que eu falo do automobilismo feminino, né? Porque, assim, eu tenho um conceito, depois se vocês quiserem a gente fala um pouco do automobilismo. Tem gente que me fala, mas, pô, você acha que tem diferença entre mulher e homem? Não, nenhuma. Ah, não, Uma certeza. coisa só. Chama-se funil de vendas, que você conhece. Sim. Se entra mais homens, sai mais homem. E Isso você tem aí. filtro de qualidade de dinheiro. Mulher entra, não tem filtro de qualidade, só tem filtro de dinheiro. Por isso que não tem mulher. Isso aí. Muitas mulheres em, Ah, equipe em sim. automobilismo de ponta. Então é tão simples quanto isso. E aí Mas quanto à acontece capacidade espasmos. técnica, é muito equiparada ali, E aí, não tem... assim, existem espasmos. A Bia é um Exato. espasmo, a Antonella, que a gente cuida também, eu e a Aham. Bia, é um espasmo. A Renata é um espasmo, né? Que você vê que ela senta, vai pro pódio, leva pra pegar lá, é Sim. campeã. Então, cara, existem espasmos no automobilismo mundial. Então, hoje o meu propósito aqui, em resumo, além de fazer toda a parte de serviços financeiros, bancos, que eu gosto mesmo, pretendo É o teu DNA, continuar, está no teu adoro. DNA. E estamos fazendo um monte de coisa que você sabe, ligado a Sim. isso também. Mas o meu propósito grande é incluir mulheres no automobilismo. Que Não só bacana. pilotas, mas mecânicas, telemetristas, engenheiras, fotógrafas, youtubers, porque isso tem muito pouco. Aham. Em todo. Repórteres, Repórter, Ainda tem pouco. muito entrevistadores, tem muito pouco. Tem uma fotógrafa Loucura, que né, cobre o Bruno? automobilismo nacional. Você vê, dentro do automobilismo, a gente fala no transporte rodoviário, hoje a mulherada vem ganhando Um espaço, espaço né? enorme. E você vai lá no automobilismo, no futebol, próprio futebol, né? Quando você fala ali na comparação, né? Homem e mulher, Sim, não estou sim, levantando sim. bandeira aqui, mas existe a força física, né? É uma diferença muito A grande. Então, tecnologia diminuiu esse espaço, né? exato, Para guiar um caminhão hoje em dia dos novos é muito mais fácil do que guiar um Fenemê. sem dúvida. Você tinha que 3 câmbio, 4 marchas. Sabe, o carro de corrida é a mesma coisa. Você faz muito menos esforço. Não, e aí você entra na questão da disciplina, na questão da resiliência. A mulher ela tem muito mais força, eu acho que nesse aspecto, do que o homem. A gente conversou isso no outro episódio, né, Júlio? Que inclusive acho que foi ao ar ontem, sobre a disciplina da mulher na estrada, né? O que ela entrega ali, né? Mas assim, né? Dirigir o caminhão, às vezes até é fácil, né? Mas vai esticar uma lona, vai fazer Sim. as outras coisas que envolvem também dirigir um caminhão. Bater bem complicado. pneu. Eu acho que é muito Exato. complementar. Sim. Né? A gente tem que ser muito complementar. Mas, assim, eu tenho um conceito que enquanto a sociedade não está equilibrada, a gente tem que fazer ações afirmativas para que isso aconteça. Sim. Depois para, não Uau. precisa e segue o jogo. Isso Né? aí. E aí você pode pensar em meritocracia. Né? Hoje é mais complicado ser 100% meritocrático em Sim. em todas as situações. Né? Eu trabalho numa empresa, serviço financeiro é meritocrático. Só que a gente faz algumas ações, porque você precisa ter um equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Sim. Não tem jeito. E você vê os resultados que acontecem quando você tem essa diversidade feita de fato. Você tem homens e mulheres na mesma. Patamar. Ó, eu no Santander, em 2008, eu falava isso sem nenhum conhecimento de causa. Nenhum conhecimento de causa. Mas eu falava pro meu time, falei, galera, a gente precisa ter homem e mulher. Não dá. Quando eu tenho uma equipe só de homem aqui, vocês se perdem E em uma um só monte de mulher coisa. também não dá E certo. uma só de mulher também não dava É. certo. Eu já tive esse extremo. Então, o Vamos equilíbrio, mesclar aqui. o é isso equilíbrio aí. sempre foi mais Bem eficiente. temperado. Sem dúvida, isso O aí. equilíbrio sempre foi mais eficiente, porque você traz visões de vida, conhecimento, dores de cada um dos lados, e que só o homem não tem e só a mulher não tem. Não tem, Então você exato. tem os pontos de vista muito mais equilibrados. Mas eu acho que a gente ainda está num momento, está longe de chegar num momento de equilíbrio, falando especificamente de automobilismo, não vamos entrar em outras histórias, mas Claro. automobilismo, tem muita coisa para acontecer. Você vê você vê a Bia dando resultado, Aham. a equipe da Bia, a gente tinha uma menina, Sim, tem uma menina, a nossa engenheira é mulher, Sim. que é a Raquel. que vem da FIA, né? Daquele programa da FIA, né? Não, que a Raquel ela é engenheira da. um track. A mecânica, mas a Raquel ela é engenheira da Ah, Mateis. sim. Ela toca a equipe da Mateis Uhum. na Stock Car há muitos anos, Sim. né? Muito competente. Tocou agora, acabaram de ser segundo lugar no Rally do Sertões. Eu vi Equipes agora, 100% ainda há de mulheres. pouco. Então, sim, É uma força, Eu né, que ela acho- vem demonstrando é. aí no mercado. hoje eu tenho esse movimento que você conhece, que é o Empower, né? Aham. Que tem um movimento financeiro, mas que é para ser sustentável no automobilismo, no patrocínio ao automobilismo feminino. Né? Então, a ideia de montar toda essa gestão
de negócios financeiros, é para que a gente possa Que ter legal, meu irmão. patrocínio para as mulheres. E não é só patrocínio só para piloto, mas, por exemplo, eu tenho uma parceria junto com o Espro, que é o Alessandro Saad, esse empreendedor que eu comentei. Sim. Ele é o superintendente. O Espro é uma escola profissionalizante, uma das mais antigas de São Paulo. E a gente vai fundear com esse dinheiro cursos técnicos para mulheres. Então, o primeiro curso técnico que a gente está desenhando, vou contar, Por favor. junto com a Cid Paint, junto com a Estela Mosca, nós vamos criar um grupo, ela vai fazer uma curadoria e nós vamos ter mulheres que vão aprender a profissão de designer. E vão sair com um diploma e vão atuar como designer de capacetes ou de outras coisas que possam ter. Que não tem no mercado Que não hoje. tem Que hoje no loucura, eu nunca me mercado atentei a algo isso, é diretamente. verdade, cara. Foi o Alan e a Estela que me falaram Aham. que o sonho do Cid, olha Lá só, atrás era já ter era mulheres que pintando é os isso, capacetes. né, cara? Acho que hoje é dia Pintando. 6. Pintando. Hoje é aniversário do Alan. Hoje é aniversário Hoje é do Alan. aniversário do Ah, Alan. Hoje é aniversário do Alan. do moço. Mosca. É. Tem uma moça que pinta uns caminhões, é bacana lá pro lado de Santa Catarina. Ah, então. Eu já vi. Aliás, ela é A Ju muito foi chata, boa, ela né, faz cara? umas pinturas bem Eu já vi. bacanas. Qual o nome Cara, eu dela, tenho um contador. Júlio? Ju foi chata, uma coisa assim. Depois Meu, eu olho, fantástico o trabalho dela. Pra quem não acompanha, eu sigo ela. Meu, fantástico. É, Fantástico. maravilhoso. ele faz Eu acho que a gente artista, tem que fazer literalmente. isso. São, assim, Que eu não vou bacana. transformar o mundo. É Sim. lógico que meu propósito, eu como todo cara nascido em 1975, nasci e cresci machista, né? Sim, sim. Naturalmente, Mas, como todos nós, e a gente vai se mas temos transformando que e reconhecer, aprendendo. né? E depois que nasceram as minhas duas filhas, eu falei, eu preciso deixar o mundo Tá melhor do louco, que preparar, aquele que eu filhas encontrei. fortes pro mundo, É é isso aí. Então- Que legal, Valtinho. Valtinho, só para dar uma palha aí sobre a tua experiência, a tua sensação hoje, aquilo que você traz dentro da Copa Truck. Você vem do automobilismo, você vem de Fórmula, você vem de turismo e hoje você está há 3 anos. 3 anos. né? 3 anos na Truck. O que você hoje enxerga aí desse mercado, não só falando de corrida, mas como um todo aí, né, do transporte aí, porque lá dentro da Truck tem muito transportador. Bom, na verdade a Truck, ela Originária. com algumas exceções, né, que vem aí alguns pilotos profissionais, como a Bia Figueiredo, por exemplo, na grande maioria são pessoas ligadas ao transporte. Sim. Como você enxerga esse mundo hoje aí que você traz para É, nós eu- de percepção? Eu acho que Fala, eles vão velho. perder espaço. Aham. Porque os pilotos entenderam que o melhor lugar para estar no automobilismo brasileiro chama-se Copa Truck. Copa Truck. Eu vejo o evento, é um evento próximo, é um evento gostoso de estar. Você que está chegando agora, você enxerga essa conexão que tem, né, Júlio? Do caminhoneiro, o Total. cara que vai com a Sim. família. Sim. Isso é comum aí Desde em o outras início, categorias? Não Não. existe, não existe. Não. É assim, as pessoas vão, legal, lá, tira foto e vai embora. O caminhão conecta. Conecta. Olha que Entendeu? legal de A ouvir família isso. está presente no É o evento. que a gente faz nos nossos eventos, que a gente É. sente esse daí. Exatamente. A família está no evento, É. ali dentro. Né? Então você tem, ao mesmo tempo que você tem pilotos, pô, hoje você tem Bia, Felipe Jafone. Jafone é um Sim. monstro. Beto Beto Monteiro, um monstro. Sim. Né? Meu irmão, adoro, amo de paixão. Pô, você tem pilotos lá espetaculares. Arthur Scherer, recentemente, Exato. tá Chegando lá, agora. liderando já o campeonato lá. Exato. Né? Pô, você tem pilotos que estão hoje buscando o caminho da Truck como sendo um caminho, e não é só esportivo, mas financeiro. Para mim, assim, hoje a relação custo-benefício da Copa Truck, ela é, sem dúvida, a melhor que existe no automobilismo nacional. Que legal. A gente tem que pensar que a Fórmula Truck nasceu com esse espírito, né, de juntar a família, o caminhoneiro, o transportador. Uma ideia do Aurélio Batista, que já faleceu. foi Fantástico, né? Fantástico. Foi um gênio, foi um Ele gênio. que Ele fez foi que chamava de Fórmula Truck. né? Exato, na ocasião. Então, já pensou dessa maneira que o Valtinho falou, que é muito importante. Realmente junta e atrai as pessoas que estão do ramo. Né? É difícil você ver isso daí em outro evento, né? O Luan, um ponto. Eu adoro as corridas de caminhão e fui empresário do Beto Monteiro há muito tempo. Eu falei pra ele que eu vou ser eternamente empresário dele, porque é um irmão, né? A gente faz muita coisa O junto. Beto é um cara fantástico. Eu né? adoro. Sou suspeito em falar também. A gente viajou N vezes pra Daytona, na equipe de NASCAR. Ele era meu sócio naquela equipe de Aham, NASCAR que eu comentei sim. contigo. Eu era o rádio, o spotter dele. Então, a gente tem uma relação longa. Mas em 2008, quando o Beto foi campeão, eu tava lá, no box da Iveco, quando ele foi campeão. E aconteceu uma coisa naquele final de semana que me impressionou e eu nunca vi igual. Né? Para mim, o que é mais próximo a um evento americano, e não é à toa que a NASCAR tá lá, é a Copa Truck. Sim. Era a Fórmula Truck e é a Copa Truck.
Mas eu Que lembro que se a gente assemelha um pouco nessa questão do de entretenimento, da entretenimento, conexão, de trazer da... as pessoas. Da Literalmente, aproximação. Isso, né, cara? Bem legal. literalmente, o Aurélio trazia as pessoas, como está acontecendo hoje no Grid Walk, Aham. ele trazia as pessoas da arquibancada para a pista. Então, eu lembro em 2008, o Beto estava com um caminhão grande da Iveco e a gente estava com alguns convidados americanos. A gente andava na contramão de Interlagos. Eram mais de 50 caminhões que passavam e andavam na contramão de Interlagos para levar o pessoal para dar uma volta. Olha E isso. filas. E as pessoas entravam. Cara, era um negócio. Não era volta rápida. Era a Sim, sim, experiência sim. do caminhão, Sim. que é diferente Uma só da volta na volta pista de rápida. Na Interlagos. pista, que é um baita Com no o caminhãozão, privilégio, com o né, caminhão que cara? vai para estrada. Sim. Então, essa conexão, para mim, não existe igual. Aproxima bacana. demais, promove demais e dá resultado. Tanto você vê que tá todo mundo lá, né? É. Os caminhoneiros, as transportadoras, Todos em Todos. peso, né, Júlio? Hoje todos estão é buscando. bacana ouvir isso, né? Porque realmente é o esporte que ele integra realmente, né? E conecta realmente as pessoas, né, Júlio? Eu acho que todo esse trabalho que é feito, E né? aproveitando aqui já, nós vamos fazer um evento no final do ano, na Copa Truck, vai ser o Charada Truck Show junto com a final da Copa Truck. Tá confirmado, meu irmão? Tá São Paulo, confirmado. né? Boa, garoto. São Paulo. Boa. Boa, E eu tava nós vamos sabendo. fazer Fiquei aqui, ó. exatamente isso que você falou. Ah, Vai que atrás legal. dessa experiência de dar uma volta na pista, vai ter test drive e dar uma volta na pista com o pessoal lá que vai participar, vai tentar fechar aí a pista lá, vamos Parabéns, quebrar o meu irmão. recorde lá de. Eu tava louco pra Quantidade falar de isso aí, mas eu caminhões. segurei porque eu não sabia se podia Maravilha, falar, maravilha. Eu acho mano. Que maravilhoso. legal, Olha aí. cara. Sensacional. E acho que a Parabéns. gente conectar. Eu acho que a Truck tem um caminho ainda para ser aquela paixão popular. Para quem vai, já é. Mas Aham. dá para ser. Dá para formar ídolo, sabe? Acho que se a gente trabalhar direitinho, dá para formar ídolo. Dá para ser uma cultura do Tenho certeza. E automobilismo está caminhando para brasileiro. isso, né, Eu também Valtinho? Se acho. você vê o automobilismo do Brasil, de modo geral, há anos atrás você via fechando autódromo, Sim. né? Curitiba, por exemplo, entre outros. Hoje Abrindo, né? se construindo autódromos, isso né? aí, é isso aí. Ainda há pouco eu estava conversando de um projeto que parece que já tem verba, já tem tudo, aprovação em Camboriú. É. Então imagina que loucura. Isso entre outros que estão em No ano que vem a andamento. gente vai ter Chapecó, Chapecó e por Cuiabá, né? exemplo, E Cuiabá, Brasília de volta. Brasília novamente. Quer E dizer, Goiânia reformada. exato, o automobilismo ele vem tomando um corpo novamente, uma representatividade bem legal no Brasil. Só que tá faltando ainda uns 2 autódromos ali, Bahia para cima, sabe? É, pegar ali Pra o retomar ali. Nordeste. Caruaru ali, né? era as corridas de Caruaru. Eu lembro do Aurélio, eu tava com o Beto, né? Eu lembro do Aurélio e da Neuza falavam das corridas de Caruaru, cara. Que eles levavam as arquibancadas de Santos até lá, Olha isso. para montar as arquibancadas. É, Era um negócio, assim. É um custo de logística muito Muito alto, alto, né, muito cara? Você alto, atravessar o Brasil aí O é Brasil tem loucura. isso, né? É. Mas imagina que você vai fazendo a festa no caminho. Não, sensacional. Aí é uma experiência, né, para toda a equipe, enfim, para todo o time. Gente, porra, muito bacana. A gente precisaria realmente aqui de, sei lá, umas 2 horas aqui, Acho né? Já que se mais, hein? passaram aí quase 1 hora aí de podcast. deixa eu falar, deixa eu falar. Exatamente, muito bom. Agora as considerações finais. Luá, eu queria antes, eu vou roubar pelo menos mais uns 2 minutinhos aqui. Eu queria escutar uma curiosidade tua. Você falou que ia te pegar de surpresa. Da tua trajetória, deve ter várias, né? Várias. Você me contou algumas, mas uma curiosidade aí nessa tua andança aí de Fórmula 1. É, na verdade, você falou de manager, na verdade eu acho que eu me considero um catalisador. Catalisador, como vocês sabem, é um elemento que entra numa reação química para fazer que a reação aconteça mais rápida, melhor, mais eficiente, mais econômica e sem gastar o catalisador, né? Ele não se desgasta nisso. O catalisador foi um troço que existe sempre, desde sempre que o mundo é mundo, mas foi, vamos dizer, catalogado e... Eu comecei falando de 100 anos atrás do Washington Luiz, vou falar de 200 anos atrás, de um sujeito chamado Wolfgang Doberinder, que foi o cara que primeira vez catalogou uma reação catalítica, que era a história de um fio, de uma cama de platina ajudando a oxigênio e hidrogênio pegarem fogo. Ok. E era um cara, Wolfgang Joseph Doberinder. Então, desde 1823, eu acho isso então 200 anos,
o catalisador faz isso acontecer. E eu tenho feito o catalisador em uma porção de tempo, a uma porção de tempo. Por exemplo, a primeira corrida de Fórmula 1 que eu fui na minha vida foi em 1971, com os amigos e tudo. Fui para Interlagos a primeira vez em 1956, graças História, hein, a cara? uns amigos Não era nem que, projeto. que corriam, sabe, o pai de um amigo meu, do Carlo Gantzer, que é meu amigo há muito tempo. O pai dele foi campeão brasileiro, foi o primeiro campeão brasileiro de automobilismo em 64. E então eu venho acompanhando o automobilismo há muito tempo, né? Conheci o Nelson por causa de automobilismo. De alguma maneira a gente ajudou com outras pessoas, com o Edu Silva Prado, que é um caríssimo amigo meu do pré-primário. O primeiro dia que eu fui para a escola, eu lembro dele. O Edu, que é meu amigo até hoje. E a gente conseguiu junto montar uma série de pessoas que ajudaram a arrumar os patrocinadores para o Nelson e correr na Europa. Que legal. A Brastemp e a Arno, duas empresas que o pai do Edu, desse meu amigo, era o advogado das empresas. Então a gente vem trabalhando nisso. Então aí, como você falou, do Felipe Nasser, Felipe Drogovic, sabe que a gente de uma maneira ou de outra vai ajudando. E uma coisa interessante era a gente ter vivido na Fórmula 1 também essa transição de uma coisa empírica, mecânica, né? Onde você tinha duas pessoas tomando conta da parte de eletrônica e 20 mecânicos. Hoje em dia você tem 200 pessoas tomando conta da parte eletrônica e mais 200 cuidando da parte mecânica. A parte eletrônica no carro de Fórmula 1 aumentou enormemente, né? Se você for por quilo, passou de 2% para 60%, 70% Uau. do peso hoje em dia é de coisa eletrônica. Eu me lembro muito com o Nelson, a primeira vez que o pessoal começou a medir um computador. O computador tinha mais ou menos o tamanho desse móvel aí atrás. Tá. Sabe? Era para medir monstro. pouquíssimas coisas. Para medir batimento cardíaco, que os caras de um piloto freando em Monza, numa curva, eles não acreditavam que o batimento cardíaco ia a 210. Esse sujeito toma Mas droga. o carro. Esse sujeito toma droga. Né? O Nelson que mal bebe um copo Tá de no cerveja. rebite, né? Tá no rebite. Tá no rebite, não tinha rebite nenhum. Não tem, sabe? Então, essa transição foi bacana de acompanhar, né? De como as coisas foram sendo desenvolvidas. Então, tem exemplos enormes, né? Ou seja, aqui a gente ficaria a noite inteira ainda ouvindo várias Tem que histórias, botar, histórias reais, tem que né? botar em, Em livros, viu, meu irmão? Se É o colocar em Wikilua, páginas, Wikilua. exatamente. tem que botar em ordem o pensamento. Às vezes a gente fala, puxa vida, é mesmo. Isso daí. Começa emendando no outro. Cara, é fantástico. Não para. Mas, gente, muito obrigado aí, Obrigado a de vocês. verdade, pela presença. Puta papo legal, gostoso. Valtinho, muito bacana conhecer a tua história, a tua trajetória aí. Parabéns e obrigado, né, cara? Porque você contribui muito. Eu que sou piloto, galera, eu venho lá de trás e eu gostaria de ter tido muita oportunidade que existe hoje ministrada por uma pessoa igual a você. Obrigado. Parabéns, parabéns. Mr. Obrigado a Lua, vocês, Júlio, muito obrigado, cara. O cara, falei pra você, o cara é fora da curva. Hein, Valtinho? Oh, É escritor, é compositor. em tempos de inteligência artificial, ele lançou uma nova marca, que é o Luai. Luai. É o Luai. Boa. Julião, é isso. É isso aí, Considerações pessoal. finais. Infelizmente, nós vamos ter que finalizar. Queria Obrigado. ficar ouvindo aqui as histórias dele aqui, dele também. Mas tem que acabar. A gente É isso volta, aí. não é promessa, não. Vai voltar. É promessa, ameaça. então volta Não lá. é ameaça, a gente Não vai é convite, voltar. não, é intimação. É isso É aí. isso aí, pessoal. Valeu, obrigado aí Tchau. pelo episódio e vamos pro próximo. Até a próxima. Valeu, galera.